Seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos resolver algumas questões sobre divisão silábica. Primeira questão: qual das palavras abaixo está com as sílabas corretamente separadas? Efetiva, correlação, amiga, passagem ou banheiro? Na divisão silábica, nós temos que ter uma noção de pronúncia, né? Na sílaba, a gente vai ter um fonema ou um grupo de fonema que é pronunciado por uma única emissão de voz. No item A, nós temos a palavra efetiva. Aqui está errado, porque a separação é dessa forma. Efetiva. Então, aqui nós temos uma polissílaba, né? Ou seja, uma palavra com 4 sílabas. No item B, correlação, também está incorreto, porque o RR é um dígrafo separável. Vamos ver aqui, ó. Nós temos os dígrafos consonantais separáveis e os inseparáveis, que são os que podem ficar em 2 sílabas e os que não podem. Então, os separáveis, no caso da nossa questão, o RR, o SS, SC, XC, XS. E os inseparáveis, né, o GU, QU, LH, NH, CH. Aqui nos inseparáveis, por exemplo, a palavra ninho. Quando eu vou separar a palavra ninho, eu coloco o NHO, né? O NHO ele fica na mesma sílaba. Já que no caso da nossa questão, que trouxe o RR separa. Então, vai ficar aqui, ó. Có, né? O R, esse R vem para cá, na primeira sílaba. Relação. O item C está correto, a amiga, né? O nosso gabarito está separado da forma certinha. No item D, novamente aqui nós temos um dígrafo consonantal e ele é separado como aqui no RR de correlação. Então, vai ficar, ó, passagem, tá? O SS, ele separa, né? Um dígrafo consonantal separável. E o item E está errado porque esse izinho aqui, ó, ele fica junto com o E. Então, é separado dessa forma, banheiro. Nós temos aqui, ó, um ditongo decrescente. Decrescente, né? O E vogal e o I semivogal, né? Então, descendo do forte para o fraco, decrescente, ditongo decrescente. Beleza? Próxima questão: as palavras pedalada, disco, carretel e céu possuem respectivamente. Então, pedalada. Em pedalada, a gente tem 4 emissões de voz, né? Ó, pedalada. Pedalada, 4 sílabas. Então, a gente separa pé, dá. Em disco, a gente vai separar disco. São 2. Carretel, lembrando aqui, ó, que tem um dígrafo consonantal separável. Então, vai ficar o carretel. São 3. E céu não separa. Céu só tem um. É do jeito que tá lá, o céu. Céu é um monossílabo, tá? Só tem uma sílaba. Então, a nossa resposta aqui é o item A. 4 sílabas, pedalada, 2 sílabas disco, 3 sílabas carretel e 1 sílaba céu. Nessa questão, muita gente marcou a letra D. Ó. Começou aqui 4 sílabas, né? Que nem o item A, ó, e se perdeu na questão. Mas veja só, existe a regrinha no português, na língua portuguesa, que toda sílaba precisa ter uma vogal. Então, na palavra disco, eu só tenho 2 vogais. Então, é impossível eu ter 3 sílabas. Por quê? Porque cada sílaba precisa ter uma vogal. Eu não posso separar a palavra disco assim, ó. Por quê? Porque eu tenho que ter pelo menos uma vogal em cada sílaba. O S, ele não pode ficar sozinho. Na língua portuguesa não existe uma palavra em que na sílaba só tenha consoante. Existe palavra que tenha somente vogal, como na palavra amigo. Ó. Posso separar aqui e vai ficar a vogal sozinha numa sílaba. Vogal pode. Agora, consoante, aqui como S, ó, não existe na língua portuguesa, tá? Então, não teria como aqui jamais ser 3 sílabas. Porque aqui, ó, o S não pode ficar só, certo? Então, de cara, não tinha a menor condição de ser o item D. Beleza, pessoal? Próxima questão. A correta divisão silábica da palavra legal é a seguinte. Então, tem aqui, ó, legal. Certo ou errado?
certinho. Eu não posso ter uma sílaba sem vogal. Então, eu tenho aqui, ó, legal, né, ó. Na minha sílaba lé tem a vogal E, na sílaba gal tem a vogal A, né? Então, eu não poderia separar assim, ó, legal, deixando o L sozinho. Não posso. Toda sílaba tem que ter vogal, certo? Próxima questão, assinale a alternativa que apresenta corretamente a divisão silábica da palavra atravesse. Então, tá aqui a palavra e a questão trouxe várias formas de divisão silábica, né, dessa palavra. Aqui a gente já pode eliminar duas opções, ó, SS sozinho e o S sozinho. Não posso ter sílaba sem vogal. Então, a gente já eliminou o item A e o item C. E aqui nós temos o dígrafo, né, ó, SS, dígrafo consonantal, a gente viu que é um dígrafo consonantal separável. Então, eles não podem ficar na mesma sílaba. Aqui, ó, eles estão na mesma sílaba e aqui também estão na mesma sílaba. Então, não posso, né, ter esse encontro aqui, ó, na mesma sílaba. Sobrando pra gente o item B, atravesse, né, ó, dígrafos em sílabas diferentes. E nós temos aqui o TR, que não é dígrafo. Aqui é o quê? Encontro consonantal. Encontro consonantal o quê? Perfeito, né? Perfeito. Tem algumas pessoas que falam perfeito, tem algumas pessoas que falam puro. Encontro consonantal inseparável, perfeito, puro, próprio. Também tem assim, ó, próprio. Então, dependendo da banca, pode vir de várias formas. Que isso aqui é o encontro consonantal que não fica separado, né? Veja que a gente separou a sílaba, mas eles continuaram juntinhos aqui, o T e o R na mesma sílaba. Diferente, por exemplo, da palavra digno. Na palavra digno, eu vou separar dessa forma, né? O G, tracinho, N. Então, aqui eu tenho um encontro consonantal imperfeito ou impróprio. Tem gente que diz que é encontro consonantal sujo, aqui é o puro, aqui é o sujo, né? Eu já vi essa nomenclatura também. Então, vai depender aí da banca, que nomenclatura ela vai usar. Mas aí você já fica sabendo que tem essas outras formas de dizer, né? Perfeito, imperfeito, puro ou sujo, próprio ou impróprio, separável e inseparável, tá? São vários nomes para a mesma coisa. Na palavra digno, assim como a palavra acne, um outro exemplo, ó, quando eu tenho uma consoante, né, no caso aqui o G e no caso aqui o C, ó, no meio da palavra, não acompanhada de vogal, quando eu separo, ó, não posso separar assim, ó, digno, e nem posso separar acne. Essa consoante aqui, ó, que não está acompanhada de vogal no meio da palavra, ela fica junto da anterior aqui, ó, certo? Da que tá precedendo ela, né? Da anterior, fica juntinho. Também não posso separar assim, ó, A, C, N, E. Nem posso separar assim, ó, G, I, aliás, D, I, G, N, O. Não posso fazer isso, ó. Deixar o G, N aqui e o C, N aqui, ó. Quando no meio da palavra a consoante não for acompanhada de vogal, ela vai ficar junto da sílaba anterior, né? Ela vem para cá, ó. Vem para cá e o C vem para cá, fica juntinho do A, certo? Vejamos aqui uma outra situação usando o G e o N, ó. Eu tenho uma palavra gnomo. Veja que aqui eu tenho o GN do digno e o GN de gnomo. No caso da palavra digno, o G ele está no meio da palavra, né? Não acompanhado de vogal. Aqui em gnomo, ele também não está acompanhado de vogal, porém, ele está no começo da palavra. Eu não posso jogar ele para uma sílaba anterior, porque não existe sílaba anterior. Aqui é o começo da palavra. Então, nesse caso, eu posso deixar ele junto do N e separar dessa forma, ó. Nesse caso aqui, nessa situação, como aqui é a primeira sílaba, eles vão ficar juntos. Não tenho como jogar esse G para um anterior. Não existe outra sílaba. Aqui é a primeira. Diferente de digno. Então, cuidado com isso, tá? Ó, são as mesmas letras, né? Ó, GN e GN no digno. Mas um está no meio da palavra e o outro está no começo. Então, se está no começo, eu posso deixar junto. Mas se estiver no meio da palavra, eu já tenho que separar. Você também não pode separar gnomo dessa forma, deixando o G sozinho, né? Por quê?
Porque eu já falei que não existe sílaba sem vogal. Então, aqui esse G sozinho não pode acontecer, tá? Tenho que ter uma vogal, pelo menos uma vogal para formar a sílaba. Vamos ver uma outra questão, ó. A correta divisão silábica de deslumbra é a seguinte. Então, eu tenho aqui, né, ó, deslumbrar. Então, o que é que a gente tem na palavra deslumbra? Aqui no final, no bra, eu tenho um encontro consonantal perfeito, né? Então, não tenho como separar esse B e esse R. Aqui no lum, eu tenho o que, ó? Esse M nasalizando esse U, né? Então, eu tenho aqui um dígrafo vocálico, certo? É como se eu tivesse escrito assim, ó. Um tio em cima do U, né? Deslumbra. Um tio em cima do U. Então, esse M aqui, ele não tem função de consoante, ele tem função de nasalizar o U. Então, também não posso separar o dígrafo vocálico, tá? Por isso que aqui, ó, ficou juntinho assim, né? Então, nós temos aqui já os dois casos. E o deslumbra, aqui é a questão do des, né? Desse S aqui, ó. Eu tenho, no meio da palavra, uma consoante não acompanhada de vogal, como no caso da palavra anterior, do digno, né? Uma consoante não acompanhada de vogal, então ela fica na sílaba. Aqui, eu não posso colocar aqui junto do L, né? Ela fica na sílaba anterior, essa consoante. Eu não posso separar dessa forma, ó. Certo? Como essa consoante aqui está no meio da palavra, não acompanhada de vogal, ela é jogada para trás, né? Para a sílaba anterior. Por isso que vai ficar deslum, né? Aqui nós temos um dígrafo vocálico, não separa. E o bra tem um encontro consonantal perfeito, também não separa. Então, aqui nosso gabarito está correto. Assinale a alternativa que apresenta a correta divisão silábica da palavra pindaíba. O que é que ocorre aqui em pindaíba? Ó, eu tenho esse N nasalizando esse I. Então, eu tenho o que aqui, ó? Um dígrafo vocálico, né? É como se eu escrevesse pindaíba, né? O restante da palavra aqui, ó. Então, esse pin aqui é um dígrafo vocálico. Não posso separar dígrafo vocálico. Então, esse P, esse I, esse N, eles vão ficar juntos na mesma sílaba, tá? Não posso separar o N do I. Então, aqui a gente já elimina o item D e o item E, ó, porque o N está separado, não posso. Então, eu tenho aqui o da IBA. No caso aqui, ó, o A, ele sempre é tônico, certo? Se eu tenho a letra A e uma outra vogal, E, I, O, U, o A sempre vai ser mais forte do que esses outros, certo? O A é a única vogal que sempre tem função de vogal. Os outros podem ser vogal ou semivogal. Vai depender da palavra. Então, eu vou colocar o A aqui, ó. Como esse I está acentuado, é porque ele é tônico também. Então, eu não posso ter duas vogais fortes na mesma sílaba, tá? Só posso ter uma vogal forte. Então, o A é forte e o I acentuado também é forte, né? Eles vão ficar separados. Aqui eu tenho a regrinha do hiato, né? Não posso ter duas vogais tônicas na mesma sílaba. E o Ba, né? Então, ficou aí, ó, pindaíba. Então, a nossa resposta aqui é o item B. Aqui no item A, ele colocou junto o A tônico com o I tônico, não posso. E aqui colocou o I tônico junto do BA, né? Não posso também. Então, de fato, aqui nosso gabarito, letra B. Obrigada por assistir e veja mais questões clicando nas telinhas. Um grande abraço.